pouquinho sobre uma parte do nosso nome, Instituto Cultural, então iremos tratar um pouquinho da cultura paraisense, principalmente aqui na área da Companhia de Reis. Essa aula ela já foi muito pedida por uns aí, né? Porque às vezes não conheciam tão bem, ou às vezes viam isso de longe e falavam assim, gente, mas da onde que saiu, né? Por que é dessa forma? Também no final do ano a gente teve as congadas, então comparando com isso, vamos trazer à tona o que é a Companhia de Reis e como que ela trabalha, como que ela funciona. É pra baixo ou pro lado? Ué, os dois da licença. Uai. Vai pra baixo, vai pra... Tá entendendo? Ok. Bom, os tópicos de hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho da história geral, né? E aí história em quesito de história mesmo, em quesito de historiadores lá que foram pesquisar tudo sobre a Companhia de Reis. Vamos falar um pouquinho sobre a história interna, porque pra quem não sabe, existe como se fosse uma doutrina interna da Companhia de Reis, algo que quem participa segue e acredita. Vamos falar um pouco também dos símbolos da companhia, então as coisas que a gente mais vê, o porquê que são dessa forma, ele enquanto movimento cultural e um pouquinho também de religiosidade e milagres. Bom, o que eu usei pra gente ter essa aula hoje? Existe um mestrado em História Social na PUC de São Paulo, ele foi feito pelo Lucas Cândido de Oliveira. Ele é secretário municipal de educação daqui de Paraíso e ele fez todo o mestrado dele voltado para esse patrimônio da Companhia de Reis. Então eu vou estar pegando ele aqui para a gente ver os relatos, ver como que eles trabalharam. Os relatos particulares, que isso foi, né, ao todo de toda a minha vida lá na Companhia de Reis, você escuta um pouquinho de um pouquinho de outro, então você vai acumulando conhecimento, né? A questão dos documentários, existe 2 documentários, assim, pelo menos que eu achei no YouTube, um que fala sobre a Companhia de Reis e o outro sobre a história de Santos Reis, então a história dos 3 magos, e o livro Manual da Folia de Reis, que é do Luiz Ferreira Calafiore. Então, para quem não conhecia, também do Jaime Antônio de Souza, a gente vai estar consultando ele também. Bom, aqui uma frasezinha pra gente começar. Se você não conhece a história, então você não sabe de nada, né? Então vocês também não sabem de nada, então vocês vão conhecer tudo hoje. Bom, vamos começar aqui com a história geral. A gente precisa entender aonde que estava situado aqui dentro, né, da história, então cronologicamente, para que a gente possa entender da onde que a Companhia de Reis surgiu. Então, começando primeiro aí na Idade Média, a famosa Idade das Trevas, né, e tudo mais, que a gente tinha uma população socialmente analfabeta. Então, eles não conheciam, não conseguiam ler e escrever, até porque não tinha escola, não tinha condição de ir. Né? O pessoal trabalhava também não ia querer estudar, ninguém estava nem aí para isso. Então, quem tinha, né, a quesito de leitura, quem tinha acesso aos livros, à Sagrada Escritura, era a igreja. E como que ela fazia para ajudar os seus filhos e catequizar eles? Ela fazia isso por meio de teatros, expressões que a pessoa podia ver e entender. Então, aquele pessoal, ele trabalhava ao longo de todo um dia. E quando ele ia para a igreja, ele tinha ali as imagens da Nossa Senhora, as imagens de Jesus, as imagens de São José. Ela tinha os vitrais, por isso que as igrejas antes elas eram tão bonitas, né, tão cheias de imagem, de pintura, porque tudo aquilo trazia um pouquinho, né, daquela história. E a gente tem também o uso do teatro. Então, por exemplo, São Francisco de Assis, em 1223, ele fez um presépio vivo, que era basicamente o seguinte: chegou numa aldeia, gente, vocês sabem como é que aconteceu o nascimento de Cristo? Então, vem cá, fulano, vamos fingir que você é São José, vamos fingir que você é Nossa Senhora, então vocês tiveram um menininho aqui, né, tem um curral, então eles conseguiam se colocar naquele lugar e pegar um pouco, né, de toda aquela espiritualidade do nascimento. A gente vê que até hoje isso é usado, né? Na Sexta-feira da Paixão tem muitas igrejas que fazem aquele teatro da Paixão de Cristo. Então tudo isso é usado até os dias de hoje para catequizar. E cada vez que é contada uma história, é pegada ali um pouco da cultura do povo. Isso é uma coisa que não é feito para inferiorizar a questão da divindade da igreja ou nada do tipo.
Mas é que para eu contar uma história, eu preciso contar com elementos que a pessoa conheça. E qualquer um de vocês vai fazer isso em qualquer situação. Vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que a gente vai contar uma história para uma criança de como que foi o nascimento de Jesus. Cada um vai ter uma visão de Nossa Senhora diferente. Todas trazendo Nossa Senhora muito santa, né? Uma mulher muito feminina. Só que cada um vai remeter com a sua mãe. Então, por exemplo, eu penso muito em Nossa Senhora pegando Jesus assim e abraçando e dando aquele monte de beijo, fazendo carinho, porque a minha mãe fez isso comigo. Então eu trago isso das minhas memórias. Aquela mãe que tinha o costume de sentar, colocar o filho no colo e explicar, eles vão ter a mesma visão, porque é a nossa visão de mãe. Então, a igreja também usa isso. Então, ela pega aqueles elementos que a gente tem na cultura do povo e vai utilizando isso para que o povo entenda. É a mesma coisa de um padre chegar na paróquia, na roça, e falar assim, ô gente, quando tinha a época do pastoreio, o pastoreio... Chega, aumentou agora. Se a gente fosse falar em questão de pastoreio... Bom, se a gente fosse falar em questão de pastoreio, de ovelha. Lá de casa não tem ovelha. Então, se você chegar lá, você tem que falar o quê? Pastoreio de gado, que é onde o pessoal entende. Isso, então, né, é uma prática da igreja de cristianizar os costumes pagãos. A igreja também tem muito disso. Ela pega algo e ela primeiro analisa aquele costume. Ela consegue aproveitar uma parte boa daquilo. Dá um exemplo que a gente tem hoje em dia. Todo mundo sabe que o carnaval é uma festa totalmente, né, pagã, depravada, né, é uma festa horrível. Mas a gente tem alguns movimentos que promovem o carnaval com Cristo, que reúne aquela molecada que às vezes está iniciando na igreja católica, e vai ter música alegre? Vai, mas também vai ter pregação, vai ter ensinamento. Ou seja, eu consigo pegar o ruim e transformar ele em algo bom para que aquela pessoa entre cada vez mais na igreja. A gente tem também, né, na época do carnaval, em alguns lugares que eles fazem um retiro de silêncio. Então, ou seja, eu aproveito aquele feriado, aquela época, e vou transformar ele em algo cristão. Dentro da igreja, então, eles fizeram diversas dessas situações. Uma delas que eu trouxe aqui de exemplo é a questão do nascimento de Cristo. Nascimento de Cristo, dia 25 de dezembro. Não foi. E não foi por uma coisa muito óbvia. O que tinha lá no nascimento de Cristo? Pastores, foram os primeiros a chegar e ver Jesus. Não tem como ter pastor em dezembro. Em dezembro é muito frio, ninguém sai com ovelha para fora. Então as ovelhas saem de abril a setembro, que é a época mais ou menos ali do verão e da primavera deles. É onde que o gado consegue, né, o pastoreio lá consegue se difundir, e aí esses pastores ficam à noite. Só que assim, vai mudar o 25 de dezembro? Não. Ele foi colocado porque na época era o nascimento do Deus Sol, do Deus pagão. E aí, o que a igreja fez? Vou aproveitar essa data, que está todo mundo acostumado, e já vou implementar a nossa cultura cristã. Então, olha só, a igreja, ela tem essa familiaridade, esse carinho de não simplesmente destruir, mas transformar aquilo para que seja algo sempre para louvar a Deus. Tudo é possível se transformar para louvar a Deus. Bom, tendo aí a história geral, a gente tem a Festa dos Loucos. A Festa dos Loucos era um costume pagão também chamado de Festa dos Foliões. Olha a folia de reis. Então a gente consegue pegar esse nome. Ela acontecia da mesma época que a Companhia de Reis andava. 1º de janeiro até a Epifania do Senhor, que é até o dia 6 de janeiro. As pessoas portavam máscaras grotescas e cantavam em modinhas insinuantes. Máscaras grotescas, né? Olha as máscaras dos palhaços aí. Satirizavam tudo, então faziam brincadeira com tudo, até mesmo com as festas religiosas e, né, com os reis magos. Então a igreja viu aquele princípio que era pagão, que era horrível, e transformou isso na Companhia de Reis. Olha, em vez de vocês saírem por aí difamando todo mundo, vamos sair anunciando Jesus. Olha, em vez de vocês satirizarem aí os reis magos, vamos andar como os reis magos andaram. E aí surgiu a folia de reis,
em duas vertentes diferentes. A gente tem a Folia de Reis enquanto dança, que é também chamada aqui no Brasil de reizado. Ela é mais dançada, ela tem um canto mais animado, ela é de origem portuguesa. E a gente tem o Cantar Reis. O Cantar Reis é o nosso reis de hoje em dia, que ele é muito mais cantado do que dançado. Nesse caso, eles têm aí um consenso entre a origem da Alemanha e de Portugal. Não se sabe ao certo aí, né, de onde ela veio propriamente, mas ela veio aí desses dois países. Então, a Festa dos Loucos veio para o Brasil por meio dos jesuítas como uma forma de catequese, aí já transformada em Companhia de Reis. Ela veio porque, os jesuítas vieram e aí tinha o mesmo cenário. O pessoal que não sabia ler e escrever e que eu precisava catequizar. Com música, se catequiza. Com teatro, se catequiza. Então, eles usaram desse princípio muito simples para ensinar como que foi o nascimento de Cristo. Além disso, a gente teve também a questão dos imigrantes. E os imigrantes já trouxeram toda essa cultura já arraigada. Então, veio português, italiano, alemão, veio, né, muitas etnias para cá e que foram todos eles montando a Companhia de Reis brasileira. Não tem como a gente comparar um negócio que aconteceu lá em Portugal, na época do descobrimento do Brasil e algo aqui. Foi totalmente mudado. Inclusive, a gente teve aí os instrumentos vindos de diversos lugares. Todo mundo aqui já viu a Companhia de Reis em alguma vez na vida? Não é passando assim em algum lugar? Sim? Todo mundo já viu? Certo. Então, vocês viram que lá tem viola, a viola é de origem portuguesa. A sanfona, que é uma das que mais destaca na companhia, que eles não sabem ao certo, mas ela é de origem italiana ou alemã. E a gente tem o pandeiro, a caixa, que veio de origem africana. Então, a gente pegou todo esse pessoal, misturou tudo num lugar só e se transformou em a companhia. Cada um trazendo um pouquinho da sua etnia, né, da onde que ele tinha vindo. Bom, isso aqui é a história geral. É o que veio aí em questão do historiador, é o básico. Só que assim, fica uma lacuna, a meu ver, sobre como que isso se transformou. Como que eu vou pegar um negócio pagão e eu vou transformar em algo que louvando a Jesus, né? Como é que eu vou fazer isso? Para isso, a história interna nos ajuda. A história interna, ou a crença popular, é a história que as próprias pessoas que participam da companhia contam isso de lugar em lugar que vão. E essa história, né, ela faz muito sentido, porque ela vai pegar cada coisinha e vai falar, isso aqui veio por causa disso, disso e disso. O que eu quero que vocês reparem aqui? Não vou falar para vocês simplesmente acreditarem, né? Porque todo mundo aqui já tem uma bagagem muito elevada em questão de igreja, né? De conhecer cultura e tal. Mas eu quero que vocês pensem o seguinte. Um pessoal que não tinha, né, praticamente nada da igreja católica, não conhecia nada, e escuta essa história e pensa como que eles reagiriam, tá? Bom, aqui a gente tem, né, uma linha do tempo com a parte por parte de cada coisa que foi contada aqui. Primeira coisa, todo mundo sabe que na Companhia de Reis tem bandeira, né? Pode ser uma bandeira, pode ser uma imagem, né? Ou pode ser um menino Jesus levado na mão. Aqui, em Paraíso, todo mundo tem bandeira, né? Todas as companhias que eu conheço, pelo menos, elas têm a bandeira. De onde ela surgiu? Quando os 3 reis foram visitar Nossa Senhora e São José e o menino Jesus, chegaram lá com ouro, incenso e mirra. Chegaram lá, adoraram Jesus e foram avisados em sonho que, né, Herodes tinha um plano ali maligno, não podia descobrir, e por isso que eles voltaram por outro caminho. Então, no outro dia de manhã, eles acordaram e falaram para Nossa Senhora, tem jeito de a gente ficar aqui mais não. Não, aqui está cedo. Por quê? Vocês já vão agora? Olha o princípio aí da cultura popular. Esse tá cedo, né? Não, a gente tem que ir. Porque a gente foi avisado em sonho que o rei Herodes tem um plano muito ruim e a gente não pode ficar aqui. A gente tem que voltar e ir por outro caminho. Nossa Senhora ficou muito sem jeito. Porque ela falou assim, gente, o pessoal trouxe ouro, incenso e mirra. Eles adoraram meu filho, eles ficaram aqui, eu não vou dar nada. Né? Que mãe que sou eu, que pessoa vem, agrada meu filho e eu não dou nada em troca. Então o que Nossa Senhora fez? Ela pegou um manto, um paninho, enrolou e deu pra eles e falou assim, é o que eu tenho pra te dar.
é isso aqui. Só que vocês não vão abrir agora não, vocês deixam para abrir depois. Aí eles falaram, tá bom, né? Pegou o paninho, pôs nos guarda-dedos e foi embora. Quando eles já estavam sem perigo nenhum, eles falaram assim, nossa, e o presente que a Maria deu? Vamos ver? Vamos. Eles desenrolaram e estava o retrato deles pintado, dos 3 reis visitando o menino Jesus, Nossa Senhora e São José, na Lapinha de Belém. Daí veio a origem da bandeira. Percebam que quem conhece a história de Guadalupe é mais ou menos no mesmo sentido. Né? No Guadalupe lá, o índio pegou, levou aquelas flores e quando ele abriu o manto, já estava a imagem de Nossa Senhora retratada. Aqui foi o contrário. Nossa Senhora meio que ela fez este milagre, né? Ela pediu essa intercessão para Deus para que ficasse um lembrete, para que eles sempre se lembrarem daquilo que aconteceu naquela noite. Então estava ali retratado. Bom, essa aí foi a questão da bandeira. A bandeira, na Companhia de Reis, ela simboliza a Virgem Maria, São José e o Menino Jesus. Ela simboliza a Sagrada Família indo adiante para que ela possa conduzir aquelas pessoas que estão louvando a Deus. Então a companhia, dentro ali da perspectiva dela, ela protege a bandeira. Ela entrega a bandeira apenas para aquele dono que vai receber muito bem. Ela protege a bandeira de tudo que pode acontecer de mal. Ela fica sempre num local ali que seja bem vista, para que ela seja também venerada, né? Não adorada, mas venerada como qualquer imagem. Para a gente exemplificar isso, eu vou pegar aqui o mestrado de História Social, numa partezinha que foi um depoimento, deixa eu ver se eu estou na página certa, um depoimento do senhor Sebastião Euclides, que é o avô do Diogo, né? Ele deu um depoimento aqui sobre, né, ele e muitos outros deram um depoimento para que ele pudesse fazer esse mestrado. E ele falava o seguinte, ele foi interrogado a respeito do que era a bandeira, né? Qual que era a simbologia da bandeira. E ele respondeu o seguinte, olha, para mim, a bandeira é o principal. Sem ela não tem Companhia de Reis. Como vamos sair cantando sem os 3 reis? Não existe isso. Eu respeito ela demais e todos que faz parte da nossa companhia, Companhia do Morro Vermelho, eu peço para andar atrás da bandeira, porque a bandeira ela sempre tem esse sinal de guia, então ninguém anda na frente dela. Ninguém pode ficar andando na frente de Santos Reis, porque a bandeira é a nossa guia e os folião não pode passar na frente da guia. Se ela é a guia, então ela tem que nos guiar indo à nossa frente. No caso das crianças, aqui nós ensinamos desde pequenos para andar atrás da bandeira. E não pode ficar brincando com ela, tem que respeitar. A bandeira, ela é como se fosse ali um artefato de respeito. E que todos ali têm que prestar o seu verdadeiro respeito a ela. Tanto que, em toda a Companhia de Reis, na saída e em todos os cafés da manhã, quando você vai sair com a companhia, todo mundo tem que passar, ou dar um beijo, ou se abaixar, ou passar por baixo. Cada um faz ali, né, a religiosidade que tem gente que fica ali rezando um pouquinho, e todo mundo faz isso. E é bonito da gente ver as crianças fazerem isso, porque aí vai o pai, a mãe e os catatauzinhos tudo. Então assim, aí os catatauzinhos, enquanto todo mundo abaixa, eles têm que quase que levantar ali, né, pra conseguir fazer o ato do beijinho deles, e desde pequeno. Aí, quem é criança de cola, a mamãe vai lá, faz o nome do pai, abraça a criança, para mostrar que aquilo é algo sagrado, aquilo mostra a divindade de Deus. Então, o retrato da bandeira, ele é esse. Vamos falar agora dos palhaços. De onde vieram os palhaços e por que a gente tem esses palhaços com aquelas roupas tão arregaladas, né? Negócio bem chamativo. E por que a gente tem eles portando aquelas máscaras tão feias, né? Tão grotescas. Bom, todo mundo sabe que o rei Herodes era um rei muito mau, né? E, gente, não tem como uma pessoa ver 3 estrangeiros chegar no reino dele, perguntar quem que era o rei que ia depor ele, então, ou seja, quem que era o seu maior inimigo, e ficar de boa, esperando a resposta vir. O cara não era burro. Ele não era burro, ele sabia muito bem usar os artefatos de guerra. Então, ele falou para que eles podem ir, depois vocês vêm aqui me contar, mas ele sabia muito bem que, né, 2 palitinhos ali com Nossa Senhora já não ia voltar o povo. Então, o que ele fez?
pegou 2 soldados e falou: se disfarcem e vão. Vão atrás desse povo e vão seguindo para ver aonde que isso vai dar. E aí os soldados, para não ficarem ali se mostrando como soldados, eles vestiram roupas de palhaços e iam fazendo brincadeiras. Ou seja, ninguém olhava aquilo com fetiche de mal. A pessoa fala: tá, um palhaço, bobo, né? Deixa ele. E aí eles foram perseguindo os reis até chegarem na Lapinha de Belém. Quando esses soldados chegam de frente com a Lapinha de Belém e vê o menino Jesus, eles convertem. Então, eles caem com o rosto por terra, tiram as máscaras, mostrando seus soldados de Herodes e se convertem naquele momento. Eles olham para Jesus e não veem como fazer mal para aquela criança. A partir daquele momento, aqueles 2 palhaços / soldados se transformaram nos guardiões da Sagrada Família. Dentro da companhia, eles são os guardiões da bandeira. Então, a gente consegue ver retratado isso de muitas formas. Por exemplo, existe a cultura, interna ali da Companhia de Reis, que conta que esses, soldados ficaram com Jesus, Maria e José ali na Lapinha de Belém. Quando eles precisaram fugir para o Egito, porque o Herodes estava com aquele plano horrível, São José foi avisado, então eles iam disfarçando o povo da mesma forma que eles foram para juntar ali com Jesus e Maria. Então eles iam disfarçando ali para que Nossa Senhora, São José e Jesus passassem desapercebido. Então, Nossa Senhora lá no burrinho com Jesus no braço passava desapercebida enquanto eles brincavam, faziam cambalhotas, e isso se vê até hoje. Por isso que os palhaços, eles distraem as pessoas para que todo mundo preste atenção neles e esqueçam que aquela bandeira está ali vulnerável. E ela só vai se mostrar quando ela estiver de frente para o dono da casa. Para provar isso, a gente tem mais um pedacinho aqui. Deixa eu pegar qual que é a página. Sobre a respeito aí dos palhaços. Ele tem 164 páginas, esse mestrado. É bem grande. Então, olha só. Aqui, um dos embaixadores do Morro Vermelho, ele foi questionado a respeito do porquê que a Companhia de Reis fazia meia-lua. Vocês sabem o que é meia-lua? Não? Sabem a dancinha que os palhaços fazem quando estão chegando na casa? Tem vezes que eles vêm, dão uma volta, uns fazem um círculo. É uma dança de entrada. Basicamente, só os palhaços dançam. Quem é da companhia vai tocando os instrumentos num ritmo alegre e eles vão chegando ali até chegar perto da casa. Então, ele foi questionado a respeito disso. Por que era feito essa meia-lua? A meia-lua é uma forma de alegrar o dono da casa e de trazer o povo para perto dos foliões. O significado é o seguinte: os palhaços são os guardas da bandeira, mas antes eles eram soldados de Herodes. E quando viram o menino Jesus, os reis magos em adoração se converteram e vestiram máscaras para proteger o menino Jesus, como essa história que eu contei para vocês. Então, a meia-lua é um tipo de proteção da bandeira, pois quando chega numa casa, a atenção está toda nela, toda voltada para ela. Aí, quando os instrumentos começam a bater e os palhaços começam a dançar, a atenção é voltada toda para os palhaços. E, dessa forma, eles fazem uma dança colocando a bandeira no meio do círculo, impedindo que qualquer pessoa se aproxime dela. Você pode prestar atenção. Quando está fazendo uma meia-lua, ninguém chega perto da bandeira, porque ela está protegida pelos palhaços e os foliões que estão em sua volta. É uma forma de disfarçar a chegada dos 3 reis, porque quando começa a fazer a meia-lua, a companhia está longe da casa. Toda vez que a companhia chega numa casa, ela dá uma certa distância para ela poder chegar e todo mundo conseguir ouvir e perceber que ela está chegando. Da bandeira é a forma de disfarçar a chegada dos 3 reis, porque quando começa a fazer a meia-lua, a companhia está longe da casa. Então a bandeira está na frente e vai desaparecendo no meio dos foliões, que estão dançando. Quando o morador percebe, a bandeira já está na sua frente.
E isso quer dizer que a meia-lua é uma forma de trazer os santos reis para o seu destino sem chamar atenção, para que quem chama atenção são os palhaços. Então, olha só, os palhaços eles protegem de diversas formas, inclusive no quesito de distração. Para a gente ter ideia de como que essa cultura ela é arraigada, né, que o rei Herodes mandou ali os seus soldados e eles ali se colocaram na frente do menino Jesus em adoração e decidiram que não iriam perseguir, existe uma linha, né? O que é uma linha? É basicamente um sentido que a companhia ela deve tomar, como se fosse ali parte da história. Então, existe a linha que fala a respeito do nascimento da Virgem Maria, que inclusive todos acreditam que Nossa Senhora nasceu do botão de rosa que São Joaquim deu para Santa Ana. Então, para mostrar ali que Nossa Senhora nasceu como imaculada, ela não veio do pecado original. Cada coisinha que a gente vê aqui na igreja que podem ser os dogmas ou da religiosidade, a gente chama aqui de linha. Então, a gente tem uma linha que é quando a Companhia de Reis vai sair. Então, ela está no dia 1º de janeiro e ela vai dar entrada ali na sua jornada. E aí existe um diálogo entre um dos palhaços, normalmente o que é ali o principal deles, e o embaixador. O embaixador é como se fosse ali a pessoa que fica responsável pela companhia. É ele que faz os versos, é ele que sabe a maior parte das coisas, é ele que gerencia quem vai cantar em cada lugar. Então é ele um dos principais. E aí o diálogo é o seguinte: o palhaço chega e ele fala: nós viemos lá de fora nesta hora abençoada. Eu peço a sua licença para entrar nesta companhia sagrada. E o embaixador ele responde: vamos aceitar se não for perseguição. Vocês têm que abandonar o rei Herodes e colocar Deus menino no seu coração. Então, ou seja, toda saída eles vão fazer esse tipo de diálogo. E aí, então, o palhaço responde: fomos aceitos com muito gosto e satisfação. Jesus está colocado dentro do meu coração. Então, ou seja, ele fez esse princípio de aceitar Jesus. E aí o embaixador responde: os seus vestimentos são diferentes, roupa e máscara no rosto. Mas se não for perseguição, aceitamos de todo gosto. Então, eles veem que eles estão com aquelas roupas diferentes, mas eles falam assim: tá, beleza, você tá aí com as suas roupas esquisitas, mas assim, eu te aceito de toda forma se não for perseguição. Aí o palhaço responde: eu não sou digno de representar essa companhia, os 3 reis que nos leva e o menino de Maria. Então, ele dá esse voto de falar: poxa, eu fiz algo de errado, eu não sou digno de fazer isso. E aí, então, o embaixador responde: vamos aceitar vocês com prazer e alegria. Vocês vão atrás da bandeira e na frente da companhia, que é exatamente o local que os palhaços ficam. E aí o palhaço, por fim, ele responde: Deus adiante, Pai na guia, vamos viajar com os 3 reis e o menino de Maria. E aí é onde que a companhia sai, né? Ela sai tocando para que ela possa ir visitar as outras casas. Então, isso aqui, esse verso que eu acabei de citar para vocês, além de ter nesse livro, né, do Luiz Ferreira Calafiore, é uma linha que ela é conhecida há muito tempo lá onde que eu moro, né? Inclusive é o meu padrinho que ele faz essa linha com o embaixador, né? Inclusive, deixa eu deixar um beijo aqui para ele. Muito obrigada por ter me mandado isso aqui, ele me mandou tudo escritinho, bonitinho. Então, Vitor Marques, famoso poeirão, muito obrigada por ter mandado. Bom, a gente viu então aí a história dos palhaços, tá? A questão dos reis magos. De onde, né, surgiu essa história dos reis magos? Após eles terem visitado Jesus e Maria, eles ficaram convertidos. Então, eles eram neoconvertidos e eles estavam com aquele fogo de: gente, a gente recebeu um Salvador, a gente foi lá, a gente foi os primeiros a visitar. Então, a índole deles foi sair, né, completamente, né, soltos ali daqueles apegos do mundo. Eles saíam por aí avisando todo mundo e cantando, porque é uma coisa de alegria. Eu preciso alegrar o povo para falar: gente, o Salvador chegou. A Companhia de Reis, ela é toda voltada nisso. Você chega em toda casa, você fala que, né, o menino Jesus nasceu para o nosso bem, que Jesus veio para a nossa salvação. Então você traz essa mensagem de alegria. É sempre a alegria que predomina. Na questão aí dos reis magos, eu vou juntar ele com a questão da festa. Porque todo mundo aqui já ouviu falar da festa dos Santos Reis, ou a festa do doce,
que o povo até esquece que é santo, né? O povo já fala assim, festa do doce, que dá doce de graça lá. Então, assim, isso pra nós, né, é uma morte. A gente não gosta de jeito nenhum. Enfim, né, acabou com o restinho de religiosidade que tinha, né, só a festa do doce. Da onde que surgiu essa festa? Jesus vir ao mundo é algo alegre. Então, eu vou chegar numa comunidade e eu vou avisar para todos os moradores daquela comunidade. Menino Jesus nasceu, vamos ficar alegre porque a gente ganhou um Salvador. E a cada casa que se passa, se pede uma oferta. A gente estava falando a respeito da festa, né? E a festa, ela é basicamente uma fraternidade daquela comunidade. Então, a companhia de reis chega, ou melhor, os reis magos chegam, e eles vão pedindo oferta de casa em casa. Ou, a gente quer fazer uma festa dia 6, o que você pode dar para ajudar? Eu posso dar isso, eu posso dar aquilo. E aí, cada um vai oferecendo alguma coisa. Ao final daqueles 6 dias, tem ali a grande festa para todos da comunidade. Então, algumas companhias vão oferecer o doce, né? Então, os próprios moradores fazem um doce, né? Com o leite dado pela própria comunidade, com quem vai lá fazer, que tem a receita, né? De sei lá quantos anos atrás, que o doce nunca fica igual a qualquer doce que você for comprar, é sempre aquele doce diferente. Ou pode ser churrasco, ganhou um boi, uma vaca, mata e aí faz churrasco para todo mundo. Pode ser um almoço, pode ser pão com carne, cada lugar vai fazer a sua momento de partilha, basicamente. E aí eles fazem isso justamente para unir aquela comunidade, por falar, olha, depois que todo mundo ficou sabendo que Jesus nasceu, olha como todo mundo ficou mais contente. Olha como é que a gente trouxe, por meio do menino Jesus, essa alegria. Então a festa aí, ela veio nesse sentido. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do simbolismo da companhia, que é cada regrinha que existe dentro. Aqui eu não trouxe todas, porque senão a gente vai ficar doido. Então eu trouxe aqui as mais básicas, para que vocês consigam olhar uma companhia e entender o que elas estão fazendo. Bom, vamos lá então. Primeira coisa, o giro. Deixa eu abrir aqui meu caderninho. Então, aqui a gente vai pegar as principais regras. O giro. Aqui, o giro, como a Thaís tinha perguntado, ele deve ser feito de modo que não se cruze a bandeira. A gente não pode ir e voltar pelo mesmo caminho. A gente tem que fazer o caminho como se ele fosse um laço aberto, de forma que a pessoa ali nunca volte. Por que isso? Da onde que veio? Existem duas facetas aqui que eles vão trazer essa realidade. A primeira delas é a respeito dos reis magos. Afinal, eles não voltaram pelo mesmo caminho. Então, como nós, a gente se espelha neles, nós também não podemos voltar pelo mesmo caminho. E existe também o ato de cruzar. Cruzar se lembra o quê? De cruz. Então, a cruz, ela representa a morte de Cristo. E aqui a gente está anunciando o nascimento. Cronologicamente, dá errado. Então, por isso que eu não posso fazer uma cruz antes ao nascimento. Para mostrar isso, a gente vai pegar aqui de novo no mestrado, onde que tem um relato falando exatamente isso. É um relato de um embaixador chamado Evanilson Romeiro. A bandeira representa o nascimento do menino Jesus com a visitação e a adoração dos reis magos. Já a cruz simboliza a morte e a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por esse motivo, nós não podemos cruzar a bandeira, pois é como se estivéssemos matando Jesus antes da hora. Então, é como se eles estivessem matando Jesus no nascimento dele. Então, vamos exemplificar aí o que é o giro da companhia. Ela sai de um lugar fixo, de um ponto fixo, e vai percorrer toda uma comunidade, que ela mesma vai determinar quem são ali, os moradores que ela vai passar. Ao final daquele giro, ela chega no mesmo lugar, de onde ela saiu. Então, a gente tem a saída e a chegada. Nesses giros, nessas visitações das casas, eles passam fazendo uma anunciação. Olha, eu vou anunciar que o menino Jesus nasceu e eu vou anunciar que Deus ele pode fazer algo bom na sua vida. Por isso que normalmente existe o período de saudação. Eles chegam na casa e falam que eles vão saudar o morador, que eles vão saudar toda a família, todos que estão presentes. Então, é meio que tipo assim, olha, pela intercessão dos santos reis, que todo mundo aqui seja abençoado, Então, eles vão pedir aí essa bênção. E aí, depois, eles pedem a oferta. O que seria a oferta? A oferta, ela pode ser qualquer coisa que você queira dar. Então, pode ser dinheiro,
Pode ser um animal. Ah, a pessoa tem, ela cria gado, então ela vai lá e dá um bezerro. Beleza. Ah, a pessoa tem porco, então ela vai dar uma leitoa. Então, esses animais que é muito cultura de roça, né? A Thaís ia dar uma galinha, né? E aí cada um vai dando uma coisa, aquilo que sentir vontade. Pode se dar também o trabalho. Então, por exemplo, aquele cara que tem um caminhão para puxar gado, ele pode se oferecer, falar, ó, no dia 6 eu junto o gado de todo mundo que deu e vou levar lá pra festa. Então, ou seja, ele deu o trabalho dele. Ah, a gente sempre tem aquela cozinheira que é chamada para todos os almoços, então ela dá o trabalho dela. Oh, que eu sei fazer comida? Pode? Pode, beleza. Né? Olha, eu sei fazer o doce. Eu vou oferecer um almoço, eu vou oferecer um café para esse pessoal. Então, lembra que o pessoal ele vai visitando de casa em casa. Eles têm o ponto de almoço, o ponto de janta, mas eles não sabem se eles vão ganhar alguma coisa no meio do caminho. Então, a atitude ali de amor ao próximo, você oferecer um lanche para eles. Então, ó, gente, sei que vocês devem estar cansados. Vocês querem tomar um cafezinho? Quer comer um biscoito? E aí, né, você oferece. Então, isso também é válido como oferta. E aí, né, após ali, se for ter um café, eles param um pouquinho, tem café. Enquanto tem café, eles podem cantar, né, aí cada um canta moda de viola, conta causo, né. Eles vão fazer ali as brincadeiras, todo mundo brinca, ri. E aí, ao final, eles vão agradecer. Eles vão agradecer, né, por terem recebido, por serem devotos da bandeira. Vão agradecer a oferta que foi dada. Então, foi dado um leitor, muito obrigada, né? Que Santos Reis te abençoe, que te dê muita fartura. É isso que eles vão falar. Eles podem agradecer o serviço, o fato de você cantar na companhia. Então, olha, você é um folião da companhia, muito obrigado por você nos ajudar, por você estar todo dia lá com a gente. Ou o café ou o almoço que você deu, eles vão agradecer. Inclusive, o costume é que eles agradeçam tudo, assim, bem explicado. Então, eles vão agradecer se você deu refrigerante, café, biscoito, bolo. Eles vão falar uma coisa de cada vez, entendeu? Eles vão falar tudo que você deu. Ah, o almoço, muito obrigado pelo almoço. Se teve doce, depois você deu um doce no final, eles vão te agradecer o doce também. Porque é parte deles agradecer, mostrar que foi aceito tudo aquilo que você deu de bom grado. Então, basicamente, o giro em cada casa é feito desse jeito. Eles chegam, cantam, se você quiser dar alguma coisa ou não, você é livre para isso, e depois eles vão te agradecer e vão embora, tá? Bom, então esse foi aí o quesito do giro, tá? A questão do presépio. O presépio, ele é como se fosse a lapinha de Belém. Todo presépio que se chega é como se chegasse lá junto com Jesus, Maria e José. Então, a companhia, quando ela chega, ela vai fazer o mesmo ato de adoração que os reis magos fizeram. Então, no caso aqui, a gente tem, né, a chegada, eles vão anunciar que o menino Jesus nasceu, que ele está ali, e eles vão fazer um ato de honra. O que pode ser esse ato de honra? Todos chegam e beijam o seu presépio. Então, eles se abaixam, né? Normalmente, no presépio se tem o costume de deixar uma fitinha que sai lá do menino Jesus e pende no presépio. Então, eles vão, beijam aquela fitinha, né? Todo mundo fazendo isso. Enquanto isso, eles vão cantando alguma música de Nossa Senhora, ou simplesmente vão tocando, né? Continuam a melodia e fazem isso. Os palhaços, eles não podem entrar dentro de uma casa que tem presépio com a máscara. Por quê? Lá em Belém eles não tiraram a máscara, então eles têm que tirar. Eles têm que ir sem. Para se saber que essa casa tem ou não um presépio, é feito normalmente uma estrela de papel e é colocado na porta da casa. Então, quando eles batem o olho naquela estrela, eles já sabem, ó, a estrela de Belém tá aqui, tem presépio. Então, eles vão saudar tudo e já vão tirar a máscara. Ou pode ser feito, então, um arco, né? Lá em casa sempre teve presépio. Então, minha mãe sempre deixou o presépio montado. Então, a minha mãe sempre fazia o arco. Pra mostrar que, ó, aqui tem presépio. E também pelo costume. Normalmente, a casa que se tem presépio todo ano. Agora, é sempre, né, costume do pessoal falar assim, ô, tem presépio? Às vezes o palhaço já chega, ele te chama ali de canto, se você é o dono da casa. Tem presépio? Porque ele tem que saber o que ele tem que falar ou não. Se Jesus está lá, ele precisa louvá-lo, certo? Então, esse é o ponto do presépio. E para falar aí um pouquinho sobre o presépio, a gente vai ter uma declamação
da adoração dos reis magos. É uma linha em que se conta a história até que eles pudessem chegar ali e adorar Jesus, né? Então, vou pedir para que você vá se trocar. E aí depois você faz essa declamação pra gente. Não tem como eu trazer a Companhia de Reis, mas um palhaço eu trouxe. Pra quem não sabe, o Diogo é palhaço da Companhia de Reis. Então, ele vai lá se trocar e aí depois ele vai declamar pra gente essa adoração dos reis magos. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho dos palhaços, tá? O que são os palhaços? Os palhaços, eles basicamente têm a função de brincar, divertir o pessoal, mas também proteger. Então, eles protegem a bandeira e por isso eles usam um cajado ou um reio na mão pra mostrar que o quê? Ó, se precisar, eu tô aqui. Se precisar dar uma briga aqui, a gente tá aqui pra brigar. Tem lugares que eles levam uma espada de madeira, já pra mostrar que eles são mesmo os guardiões. Então, eles servem aí pra alegrar a todos, então eles são liberados pra bagunçar, sabe? Então eles fazem realmente, isso é uma coisa que eles gostam de fazer, é fazer arte, é fazer bagunça. Eles usam as roupas floridas ou coloridas. Das companhias daqui é mais comum usar florido, mas assim, é muito a critério. E as máscaras. As máscaras podem ser tanto feito de couro de animal, então, sei lá, tem couro de coelho, de tudo quanto é bicho. Aí eles tiram, fazem ali um molde e faz aquela máscara grotesca. Ou pode ser, não sei se o Diogo trouxe a máscara ou não, mas pode ser um modelo como se fosse um gesso. E se tiver, ele vai mostrar. Um gesso que ele é pintado com uma cara bem feia, tá? Tem que ser bem feio, infelizmente. E eles não podem sair de perto da bandeira, de jeito nenhum. Como eles são guardiões, eles têm que ficar junto. Até que, antigamente, se tinha o costume que aonde que a companhia dormisse, então aonde que a bandeira parasse, o palhaço tinha que parar e dormir ali. Então se a companhia parasse aqui na casa do Paulo, o palhaço tinha que se virar nos 30 e dormir aqui. Então se a Fabiana aceitasse ele, beleza, mas se não aceitasse, ele tinha que dormir lá de fora, mas ele tinha que ficar aqui. Ele era o guardião. Na maioria das vezes eles aceitavam, né, gente? Ninguém ia deixar o povo dormir no relento, não. Mas por quê? Eles deixam a bandeira e vão embora? Sim, antigamente, eles paravam a companhia e todo mundo ficava naquela casa, porque não tinha como eu voltar. A minha casa era muito longe, se ia tudo a pé. Então, eles paravam e todo mundo dormia ali. Então, ou seja, ninguém tomava banho. Não, porque não tinha água encanada também, vai tomar banho que jeito. E, ou seja, você dormia onde dava. Então, você estendia um negócio no chão ali e você dormia. Hoje em dia, você tem carro, você tem moto, então todo mundo vai embora. Mas deixa os instrumentos e a bandeira naquela casa. No outro dia, todo mundo pega cedo lá a bandeira. Então, gente, como vocês podem perceber, essa daqui é a roupa do palhaço. Ó, ela é bem florida, bem chamativa, né? Olha a máscara. A máscara é bem bonita, né, gente? Todo mundo sendo sincero. E antes de eu pedir pro nosso palhaço fazer a declamação, eu já pego você. Eu vou só falar o seguinte, os palhaços, eles fazem versos repentinos, mas eles também podem fazer versos que já existem. Então, esse livrinho aqui, ele tem mais de 3.000 versos que são usados em Companhia de Reis. Todos são versos que todo mundo já conhece há muito tempo. Só que também tem uns versos que são assim, ó, na hora, você tem que inventar, então você viu alguma coisa, você faz o verso. Você pode fazer ele tanto pra saudar alguém, quanto pra falar pra pessoa, pra satirizar ele. Por exemplo, o Diogo mesmo, né, numa promessa que ele foi, ele perguntou se o cara tava grávido. Porque ele tinha uma barriguinha, né, um tanto quanto aumentada. Então eles são liberados pra fazer isso. E o mais engraçado é que ninguém apela. Ninguém vai apelar com eles, porque sabem que o papel deles é esse mesmo. Eles são colocados pra falar ABC e relógio. Normalmente isso se tem no almoço, na chegada, na janta. O que é isso? Eu praticamente te dou um ABC, eu te dou ali ABCDE, as letras do alfabeto e falo assim, ó, fala como que Jesus nasceu com isso aqui. Se vira. Então eles criaram já essas linhas e colocaram isso. Ou se não, né, você dá um relógio pra eles e fala assim, ó, conta a história do nascimento de Jesus com esse relógio. Se vira. Então eles fazem isso justamente pra todo mundo, nossa, olha os versos, né, olha como é que é a rima, a métrica e tudo mais. Além disso, eles são colocados para desmanchar o coração. A parte de fazer graça é justamente isso. Tá? Então ele está só fazendo o papel dele. Eles também são
são colocados para desmanchar o coração. Eles fazem um coração com flores, com dinheiro ali e pedem pro pessoal desmanchar. Eles podem ser presos, inclusive, tá? Tem gente que coloca eles presos dentro de casa e dentro do quarto e fala assim, enquanto vocês não fizerem o verso que eu achar bom, vocês não saem daqui. Aí detalhe, tem também o lado deles. Eles podem fazer o que eles quiserem naquele quarto. Então, se tiver tudo montado, eles podem destruir tudo lá dentro, porque é o direito deles. Existe um dos relatos, né, que tinha um cara que guardava café dentro de casa. Ele era produtor de café. E aí ele fechou o palhaço dentro da casa, né, dentro daquele quarto. E o palhaço estourou todos os sacos de café. Então ele encheu o saco de café assim, ficou tudo congelado, né? Vocês imaginam que raiva que não dava nos palhaços deles. Se você prendeu, você tem que aguentar. Você lembra do misturar farinha? É, eu já vou colocar isso também. É, misturou farinha, né, com café, não foi? Farinha com arroz. Então, guardava tudo em saca. Então, ou seja, eles misturaram tudo. Se vira, se achar depois, é meu direito. E eles podem também ser impedidos de entrar na casa. Normalmente no almoço, a companhia entra, tudo tranquilo, só que o dono da casa fala assim, mas vocês não entram. Eu quero que vocês cantem a versa até eu gostar, pra vocês poderem entrar pra liberar pra almoçar. Só que aí a parte dos palhaços, vocês não vão cantar o verso ali pra agradar a pessoa. Primeiro eles vão acabar com a raça dela. Porque eles vão falar tudo que a pessoa tem. Então, se ela é feia, eles vão falar. Se ela tem barriga, eles vão falar. Se ela não tem, também eles falam. Se ele é careca, se ele tem cabelo, tudo eles vão arrumar um verso pra satirizar aquela pessoa. Normalmente, isso pode parecer um negócio tipo, nossa, coitadinho deles, né? Só que o mais engraçado é que eles gostam disso. Aonde eles acham a casa que eles sabem que eles podem brincar com liberdade, é assim, a deixa, né? Lá na roça, a gente tinha uma casa de uma pessoa que ela sempre fazia isso com os palhaços. Os pequenininhos, as crianças, ele liberava. Ele podia falar qualquer coisa que ele liberava a criança. Mas os grandão, ele falava, não, vocês vão se ver comigo. Só que todo mundo gostava disso. Ficava todo mundo ali esperando pra ver que versos que eles iam fazer. Eles ensaiavam esses versos pra saber o que eles iam falar na casa dessa pessoa. Então, só pra vocês terem ideia dos palhaços. Bom, eu falei pra vocês que eles têm essa linha, né, de adoração. Então, você pegou? Aqui. Essa linha, então, eu vou pegar aqui pra vocês verem como que ela é bonita. A linha de adoração. Essa aqui eu não sei de cabeça, por isso que eu vou consultar. Se adorar a Deus menino, vem a pobreza e humildade, também marcham do Oriente a grandeza, a majestade. Lá pelas bandas da Arábia, os descendentes de Abraão já há séculos esperavam a estrela da salvação. Eritreia, grande Ciba, já muito dita havia que nos ares uma nova estrela um dia se mostraria. E os sábios orientais, em natural sucessão, esperavam ver cumprida aquela doce anunciação. E então os três reis santos, tão sábios na majestade, vendo aquela linda estrela brilhando de claridade, logo viram ser aquela precursora de Jesus, e seus bens abandonaram, seguiram a doce luz. E ela mais resplandecente que os outros astros brilhavam, e no espaço os três reis magos ao santo lugar guiavam. Quando na longa viagem paravam para descansar, ela também lá nos ares ficava a balançar. E assim foram prosseguindo, eles na terra andarem, e lá no ar a guiá-los, até o lugar chegar. Porém não foi em Belém, em Jerusalém parou, e aos olhos dos santos magos de todo ela se eclipsou. E quando eles pensavam achar tudo em riso, tudo em flores, viram todos tadicunos da cobiça dos ardores. Mas eles não retrocedem, sua fé não enfraquece, e ali buscaram logo quem notícia dele desse. E perguntavam a todos onde está o rei nascido, o rei de toda a Judéia, onde foi aparecido. E do alto do seu trono Herodes se perturbou, e em segredo os três reis magos ao seu palácio chamou. E disfarçando seu temor, sinistro pensamento, fingiu que também gozava de um mesmo contentamento. E lhes disse que se fossem ao rei menino buscar, e tudo o que se passasse lhe viesse relatar. Pois também lhe queria tributar adoração, e logo os magos partiram sem cuidar da traição.
E bem que saem da corte, eis que a estrela se mostrou, e a guiar os 3 reis magos novamente começou. E quando ao lugar chegaram, e que o menino achava, sobre o presépio parou, e com mais fulgor brilhava. E os felicíssimos magos na ditosa lapa entraram, e no colo da Virgem Mãe, o Filho de Deus acharam. Reverentes no chão, prostrados o adoraram, de ouro, incenso e mirra seus presentes ofertaram. E depois voltaram todos aos seus países sem ver o sanguinário tirano que muitos inocentes fez morrer. Porque em sonhos tivera a sagrada revelação que não fossem ver o moço, autor de tanta debulação. Bom, então vocês podem ver que é um verso todo rimado, ele conta a história desde quando eles estavam aguardando ali o menino Jesus, então passa ali o conhecimento dos astros para ver estrela e descobrir, e então ali eles verem, né, que aquele menino tinha chegado, então todo o trajeto deles. Para mostrar como que esses palhaços podem ser arteiros, se eu já não dei exemplo bastante, tem um exemplo aqui que o Lucas ele colocou, que inclusive é um exemplo da raça dele, que é lá do Morro Vermelho. Meu tio. Então, o tio dele que fez isso aqui. É um depoimento do senhor Gustavo Queiroz Neto. Ele é uma pessoa muito receptiva e muito brincalhona. Então, eles sabiam que lá eles podiam fazer o que eles quisessem. E aí ele fala o seguinte: até hoje eu não esqueço daqueles palhaços do Morro Vermelho. Fala isso em risos. E toda vez que eu vejo eles, eu cobro os meus prendedores de roupa. Como a minha sala é pequena, eu recebo a companhia na área da porta da minha casa. Minha esposa coloca as roupas nestes 4 varais para poder secar. E como eu gosto de comer paçoca com carne seca, eu tenho esse pilão que guardo debaixo da mesa. Teve um ano que a companhia do Morro Vermelho passou aqui e os palhaços pegou todos os prendedores da minha mulher e socaram dentro do pilão. Então eles pegaram, vocês sabem o que é pilão? Eles ficam ali, ó. Então eles socaram todos os prendedores. E eles quebraram todos eles. Depois pegaram botões de rosa e colocaram tudo ali junto. Virou a maior farra. E além disso, eles ainda não queriam que eu comesse, dizendo que era uma receita da vovó para soltar o intestino. E aí ele fala isso em risos, né? Então vocês imaginam que farra que esses palhaços não fizeram depois que a companhia parou de cantar, que eles foram demonstrar tudo que eles tinham feito. Pra ter mais noção ainda... No meu caso era a receita da Bisa. Olha este palhaço. Esse aqui é meu primo, gente. Ele nem sabe que eu peguei essa foto. Mas olha essa moto aqui, cheinha de barro. Dá pra vocês verem que tá cheio de barro? Uhum. Isso foi feito, se não me engano, foi numa janta. E aí ele passou em tudo. E era mais nossa, então ele lambricou de barro, assim. Lógico que tinha água pra poder lavar depois? Tinha, mas a arte foi feita. Então eles fizeram isso. E aí tem história que, por exemplo, se o cara tinha uma charrete lá, eles vão, tira pra fora, eles rolam cupim, põe no meio do terreirão da pessoa. Mas assim, fazem o que dá pra fazer. Pega alguma coisa que a pessoa normalmente usa, coloca tipo no alto, em cima do telhado, eles sobem assim, faz o que dá pra fazer a reveria mesmo. Então, a gente também chama eles de alferes, Matias e bastiãos. Aí depende do lugar. E aqui eles fazem gracinhas pra foto. Esse aqui vocês conhecem? Que jeito bonito isso aqui. Então, esse aqui, ó. Achei charmoso. Então, vocês podem ver que eles fazem bastante gracinha. Esse daqui, ele tava numa casa e aí a gente viu que o ornamento da casa era igual ao ornamento da roupa dele. Vamos tirar foto. Aí ele fez a pose pra tirar foto. Eu vim com a roupa foi só pra não demonstrar muito na cara, né? Pois é. Mas eu acabei de falar que eu, né? Então, olhem só, eles fazem essas bagunças. Se eu for receber a companhia de reis, eles vão acabar com a minha casa. Então, não, porque a gente conhece. Eles só vão fazer isso se você der liberdade para eles fazerem. Mas agora o Diogo conhece gente. Então, é melhor não chamar a companhia do Diogo. Melhor você não chamar, porque ele vai saber ali o limite que ele pode entrar, né? Pelo menos espantar suas galinhas pro mato, às vezes ele vai fazer isso. Eu tava até pensando essas galinhas só, né? Tem. Agora tem umas 30 com os pintinhos que nascem. Aí você vê, vocês aí 2, 30, então 2 não vai fazer falta, não? Bom, você quer falar o relógio? Só que eu não fiz o relógio. Você consegue falar sem? Fala. Então, olha só. Aqui ele vai fazer uma outra demonstração, que é um poema, que ele já existe há muito tempo,
que é a declamação do relógio. A pessoa coloca um relógio de papelão e ele tem que contar o nascimento de Jesus a respeito, olhando aquele relógio. Então ele vai ter que trovar os versos para fazer isso. Um tempo antes de Cristo o relógio não existia, um dia depois de Cristo o relógio aparecia, para marcar a viagem sagrada que fez José e Maria. Quando assinalou uma hora somente, é que só temos um rei no mundo, Jesus Cristo onipotente. Das 2 até as 3, se me faz lembrar também, José e Maria viajavam de Nazaré para Belém. Das 4 até as 5, José Maria em Belém chegou para fazer recenseamento, que era a lei do governador. Perdi as horas. Das 6 até as 7. Das 6 até as 7, José Maria em Belém andaram, procurando hospitalidade, em lugar nenhum encontraram. Os hotéis estavam lotados da multidão que havia chegado. Das 8 até as 9, o que fez José e Maria foram à Lapa de Belém, onde o boi Bento dormia, e foram lá que permaneceram no prazo de muitos dias. Das 10 até as 11, das 9 até as 11, José dormia sossegado, enquanto o coração de Maria batia forte, esperando o resultado, que nascia o Salvador para o perdão do pecado. Quando deu a meia-noite, cantou o galo Cristo de serra, uma estrela brilhou no céu e a paz brilhou na terra. Quando dá uma da madrugada em flor, é que devemos adorar o Natal do Salvador. Então, essa é a declamação do relógio, tá? Pode sentar lá, muito obrigada. Isso é importante. O espírito de fazer graça na alma, vocês podem ver, né? Gosta. Bom, então, já que a gente contou toda a história da Companhia de Reis, agora a gente vai falar dela enquanto movimento cultural. O que ela faz, né? O que tem nela para ela ser ali um retrato de cultura? Primeiro, ela integra diversas raças, idades e ambos os sexos. Na Companhia de Reis, pouco nos importa se você é branco, azul, amarelo, verde, preto, não tô nem aí. Você sabe cantar, tocar, você sabe cozinhar, o que você quer fazer? Então, ou seja, não tem uma exclusão ou inclusão por raça. Você simplesmente vai, se você tiver voz, você canta, se você souber tocar, você toca, se você não souber, você aprende, se você quiser ser palhaço, você é. Então não tem ali uma restrição para isso, tá? Idades. Aqui a imagem ficou bem embaçada, mas vocês podem ver que tem um senhorzinho de idade, na cabecinha branca, e tem uma criança aqui. Isso é muito comum na Companhia de Reis. Os pais levam os filhos, né? O netinho vai com o vovô. Então, ou seja, vai aquela mistura de idades. Ali é onde que aquelas crianças aprendem a respeitar os mais velhos, a saber que existe uma hierarquia onde tem hora para cantar, tem hora para brincar e tem hora que você tem que ficar quieto, né? Então, ou seja, eles podem fazer ali, né, as coisas de criança, mas eles vão já se acostumando com esse labutar da vida. Tem lugar que você vai ganhar muita coisa para comer, tem lugar que você não vai, não tem o que, nem choro nem vela. Então, assim, é até engraçado na companhia, porque às vezes a companhia chega pela porta da sala e uma mãe dá a volta pela porta da cozinha e chega e fala assim: você tem um quartinho pra me trocar ela? Tenho. Ai, Liz, vai pra aquele quartinho que aí dá um... Enquanto a companhia troca, aí eu vou lá e troco uma fralda. Então assim, ó, a mãe às vezes anda com aquela criança de colo e a companhia toda ajuda. Então, ou seja, um pega, outro pega, outro pega. Tem filho que vai ver a mãe no final da festa, né? Porque ele passou em tanto colo, ele já pegou tanto doce de todo mundo, que depois que é a hora que dá o soninho, que ele procura lá a mãe dele. E também aí ambos os sexos. Se vocês pegarem ali em retratos antigos, a Companhia de Reis ela era simplesmente só homens. Por quê? Se andava a pé, longos quilômetros, não se tinha lugar para comer, porque não se tinha um ponto fixo para almoço. Eu chegava na casa e falava assim: então, dá pra vocês dar um almoço? Então o almoço não tinha muita coisa. Então, ou seja, você andava a pé, você não tinha comida fixa, você não conseguia tomar banho, porque a água não era encanada, e você tinha que dormir aonde dava. Que mulher que queria andar num lugar desse? Eu não. Então, assim, a gente esperou vir os carros,
os banhos e as comidas fixas pra gente poder ir, né? E hoje em dia, né, as mulheres são um ponto, assim, bem marcado da companhia. Tanto que a mulher não faz, por exemplo, a mulher não toca. Se ela souber tocar, ela toca. Simplesmente assim, você sabe, não faz. Então a gente consegue ver aqui, ó, uma moça tocando pandeiro. Eu sou essa daqui, ó, estava tocando cavaquinho. E aí cada um vai fazendo o que dá. Inclusive, as vozes das mulheres são muito marcadas, porque no final as vozes vão ficando cada vez mais agudas. Então, ou seja, mulher para fazer voz aguda é ótimo. O homem consegue fazer voz aguda? Consegue, mas ele força muito mais. Então, assim, a mulher ela consegue fazer ele num tom sereno, calmo, mas assim, que todo mundo, né, aquilo se conecta. Então, a voz dos homens com a das mulheres entram nessa conexão. Isso é muito bonito. Ele é um movimento cultural aí pelo uso de versos rimados e repentinos. Vocês podem ler esse livro aqui como uma declamação de poemas, porque eles são todos trovados, eles são todos rimados. Então, ou seja, você vai escutando uma história aqui. E principalmente pelo uso de palavras muito antigas que estão na cultura popular, tá? Bom, a gente tem também aí o uso de diferentes instrumentos, toadas e vozes. A toada é o ritmo que aquela companhia vai cantar. Cada companhia tem os seus ritmos, e inclusive quem funda um ritmo, então quem tem uma melodia, fica marcado. Por exemplo, a gente vai cantar agora a melodia do fulano tal, ou melhor, a toada do fulano de tal. Então a pessoa ela fica marcada, ela fica conhecida por isso. E as vozes, a gente tem uma diferença ali de oitavas. Cada passo ali, ela vai subindo as oitavas. Então por isso que quando se canta ali no comecinho, são vozes ali graves, né, que estão fazendo primeira, segunda. E à medida que ela vai indo embora, que ela vai percorrendo a fila, ela vai ficando cada vez mais aguda. Então sempre tem essa questão de métrica. Não é simplesmente eu colocar 8 pessoas cantando igual louca. Não, existe uma métrica. Você tá fora, você tá dentro, você tem que cantar mais alto, o seu tom não é esse. Então assim, tudo é, né, colocado aí desse jeito. Tem também os diferentes instrumentos, né? Instrumento, a gente tem os mais comuns, que é pandeiro, caixa, sanfona, viola, violão. Aí a gente tem, né, os demais. Castanhola, violino, tem um que, eu não sei o nome, então eu chamo de reco-reco. Pra nós todo mundo é reco-reco, é um negócio que fica fazendo reco-reco. Não tem muito o que explicar. O que mais que tem aqui? Cavaquinho, bandolinho. Então, ou seja, são muitos os instrumentos que podem integrar aqui dentro. Aí a gente tem também os cozinheiros, artesãos e costureiros. Você pode participar da companhia fazendo a roupa dos palhaços. Olha, eu vou comprar o tecido e eu vou fazer. Quem que é palhaço, me passa as medidas aí que eu vou fazer a roupa pra vocês. Olha... 2 metros de perna. 2 metros de perna, né? Eles usaram assim, muito mais pano assim, no comprimento das pernas até o chão. Companhia do Morro Vermelho. Gastou mais pano nessa. Eu posso enfeitar a bandeira. Eu gosto de flores, eu sei ornamentar, então eu posso fazer isso. Olha, eu sei pintar, então eu vou fazer a bandeira. Ótimo. Olha, eu sou um artesão, então eu consigo fazer as máscaras, eu consigo costurar. Beleza. Eu sou um cozinheiro. Eu posso ajudar nos almoços, nas jantas, na chegada. Cada um ajuda, então, com o que pode. Vocês podem perceber que aqui a gente vê toda essa cultura de roça, né? Essa questão do fazer tudo à mão e cada um no seu lugar. Todo mundo ajuda, né? Todo mundo é importante aqui. Por quê? Sem máscara não se sai, sem roupa não se sai, sem instrumento não se sai, sem voz não se sai, sem bandeira não se sai. Então, ou seja, cada um tem a sua importância. Bom, e agora falando um pouquinho aí da religiosidade e milagres, pra gente finalizar a nossa aula. Como que é essa questão aí dentro do catolicismo? Bom, os reis magos não são proclamados santos da Igreja Católica pela dificuldade de se achar provas concretas para isso. Então não é porque, vamos dizer assim, não é que não são santos, não foram proclamados, porque eu não tenho provas, eu não tenho nada ali da vida dessas pessoas. Inclusive, eu deixei aqui essas duas fotos. Essa daqui é uma catedral que tem na Alemanha. E dentro deste ornamento aqui, se guardam 3 crânios que se acreditam ser dos reis magos que visitaram Jesus. Como que eles sabem que isso é realmente, né, dos reis magos? Sendo que na Idade Média se fez muitas falsificações de relíquias.
Existe uma pintura, se eu não me engano é da Catedral de Ravenna, eu acho que é isso mesmo o nome, que tem a imagem de Santa Helena, mãe de um imperador, que tem ali essa mesma caixa que está guardando os 3 crânios. E essa pintura é do século IV, então, ou seja, isso estava com ela desde o século IV. Por isso que eu não posso falar que isso foi uma imitação da Idade Média. Existe um documentário que fala a respeito disso, que eles conseguem provar e tal, muito legal, inclusive. Mas, enfim, eles não são, então, proclamados santos, embora, né, existam muitos milagres que se contam a respeito deles. Eu vou aqui passar primeiro a respeito do catecismo, onde eu peguei 2 parágrafos que eles meio que dão uma base para onde que surgiu essas religiosidades populares. Então, vou pegar aqui o 28 e o 74. Ó, o 28 ele fala assim: em sua história até os dias de hoje, o homem tem expressado a sua busca de Deus de múltiplas maneiras, por meio das suas crenças e dos seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos e meditações. Apesar das ambiguidades que podem comportar essas formas de expressão, elas são tão universais que o homem pode ser chamado a ser um ser religioso. E aqui ele explica o que é, né, um ser religioso. Então a gente consegue ver que são diversas as expressões. E essa aqui, ela traz a expressão de um pessoal simples, pobre, que acredita no mais básico do básico da doutrina da igreja. Tá? A gente tem também o 74, que vai falar o seguinte: Deus quer que todos sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da sua vontade. Isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Jesus Cristo seja anunciado a todos os povos e todos os homens e que, desta forma, a revelação chegue até os confins do mundo. Nada mais do que a companhia não faz. Ela avisa que Jesus nasceu e que ele veio para nos salvar até os confins do mundo. Então, em todo lugar que eu vou passar, eu vou proclamar isso. A gente tem aí o uso da fé simples. Por que eu coloquei a fé simples? Porque hoje em dia a gente vê tantas heresias, tantas, vamos dizer assim, apartações da fé, né? Que, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. E esse povo aqui, eles acreditam no primeiro dogma que tem, no básico, que é Jesus nasceu de Maria. Maria foi concebida sem pecado. Eles vão anunciar isso sem medo. Tanto que a historinha da flor é uma historinha que, né, um recordante da Companhia de Reis, lá de onde eu moro, ele canta muito bem isso. Que ele fala, né, que São Joaquim entregou para Santa Ana uma rosa e dela se fez Maria, para mostrar que ela foi concebida não pelo pecado original, mas por esse ato de amor. De, olha, eu te dou uma flor e desta flor vai nascer Nossa Senhora. E também a gente tem aí a questão dos milagres. Bom, tem muitos os relatos. Se vocês forem conversar com qualquer pessoa que tem aí essa religiosidade em questão de Companhia de Reis, eles vão retratar milagres. Inclusive, nesse mestrado aqui, as primeiras páginas, quem fez, né, que é o Lucas, ele vai mostrar isso. Ele vai falar assim, olha, eu não achei que eu ia passar na faculdade porque eu tinha vindo de escola pública e eu queria passar de toda forma. Então, eu pedi a Santos Reis que me dessem essa graça de passar na faculdade. E eu prometi que eu iria ser um arfere, né, que eu iria ser um palhaço por essa graça alcançada. E ele alcançou. Então, hoje, ele também sai como paixão, como arfere. Ele é um palhaço da companhia. Justamente porque foi uma promessa que ele fez. Bom, em relação a esses diversos milagres, tem um aqui que eu gostaria de ler aqui para vocês. Tá bem lá no finalzinho. Para vocês verem como que até essa questão de milagres é uma coisa simples, né? De um povo simples. Esse primeiro aqui foi a respeito da construção da igreja do Barreiro, né? Se alguém conhece aí, é uma igrejinha. Hã? Barreiro, Belo Horizonte? Não, Barreiro, comunidade rural aqui perto de Paraíso. E foi, né, uma promessa do senhor José Aparecido Pedroso, que ele fala o seguinte:
Aí, quando eu passei a tomar conta da Companhia de Reis, a gente fez a igreja para cumprir uma promessa minha. Porque eu tinha uma cólica que tratei 10 anos e isso não sarava. Aí eu pensei, vou fazer uma igreja para Santos Reis. E com o apoio do povo, fizemos a igreja. Eu trabalhei 8 meses lá direto e fizemos tudo. Foi no ano de 1989. Eu sei que dessa época pra cá, eu não tive mais cólica. Então, eu ofereci, eu vou fazer uma igreja. Como? Eu não sei. Eu vou pedir a ajuda de todo mundo e eu vou fazer. Fez. Aí ele fala mesmo que a cólica ele não teve mais. Existe um outro relato, que esse aí, ele já pega bem mais a simplicidade. Também é do avô do Diogo, tá? Eles vão falar o seguinte. Nós estávamos andando na companhia e eu, como gerente, era responsável por marcar as casas que iriam dar o almoço. A companhia estava cantando lá no Barreiro e eu fui pedir almoço na casa do Amadeu Félix, já falecido. Quando eu cheguei lá, ele me chamou para ir no chiqueiro, ver uma porca que estava com 8 leitões. Então, a porca tinha criado naqueles dias, ele falou assim, vamos lá pra você ver. Ela tinha criado naquela noite, mas não conseguiu se levantar, ela estava quase morta. Ou seja, os leitõezinhos estavam doidos para mamar e estavam com fome. Aí, o Amadeu me falou assim, essa porca vai morrer e vai morrer tudo, porque os leitões morrem sem mamar. Depois eu pedi o almoço para a companhia que iria ser no dia seguinte. Ele aceitou de bom coração. Quando eu fui saindo da casa dele, eu passei a primeira porteira, abri a porteira e falei, meus santos reis, o homem é devoto, não deixa a porca dele morrer não. Na hora que eu cheguei no lugar que a companhia estava, a bandeira estava saindo e parece que os 3 reis me falaram assim, a porca não morre. O senhor Sebastião, nesse momento, ele se emociona contando a história. No outro dia, a companhia chegou na casa do Amadeu para almoçar e eu fui lá no chiqueiro para ver a porca. Quando cheguei lá, ela estava de pé, comendo milho e os leitões estavam todos de barriga cheia de tanto mamar. A porca não morreu mesmo. Aí o seu Amadeu até doou uma leitoa para a companhia como oferta, já que esperou os leitões... como oferta, só que ele esperou os leitõezinhos desmamarem primeiro. Então, ele ofereceu, um daqueles leitõezinhos, estava lá, falou, um é da Companhia de Reis. Então, eu vou esperar ele desmamar e aí eu entrego para vocês. São muitos esses relatos, de coisas simples, para que vocês possam ver o seguinte. A fé simples do povo leva também a, vamos dizer assim, uns milagres simples, mas que para aquele povo é um negócio assim, grandioso, porque na realidade que eles estão é algo grandioso. Às vezes para essa família aqui, a única coisa que ele tinha era vender os porquinhos para ele conseguir o sustento para a família dele. E se todos morressem, o que ele ia fazer? Passar fome? Então, ou seja, ele pegou naquela necessidade básica que ele tinha. Bom, essa então foi a nossa aula e, como é de costume de toda a Companhia de Reis, vamos dar um viva, viva Santos Reis! Viva! Viva!